Fala Comitê recebe aqui, prazerosamente, a Betânia Carvalho, que eu peço que se apresente. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Betânia de Carvalho, eu sou mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, sou membro de uma ONG chamada Instituto Gaia e estou nos comitês do Rio Jauru e do Rio Sepotuba, né, lá no Mato Grosso, no Pantanal. Muito bem. Vejo que é atuante, né? Quem passou de 2 comitês é porque está... O seu trabalho de mestrado foi sobre? O meu trabalho de mestrado foi relacionando gestão de resíduos sólidos com recursos hídricos, né? Eu trabalhei a minha área de estudo foi uma bacia hidrográfica em Cuiabá, a bacia do Rio Ribeirão do Lipa, e lá tem um aterro sanitário, que não é bem um aterro, tá irregular. Eu trabalhei nessa parte. Foi né? do Profiágua? Foi do Profiágua. Eu tenho feito... Primeira turma. Eu tenho feito avaliação de vários trabalhos do Profiágua, principalmente na Unemate. Legal, foi pela Unemate mesmo. Eu fico feliz de estar recebendo aqui uma egressa do Profiágua, que o prazer é todo um programa que eu admiro muito, sabe? Sim, é ótimo. E o que você... É a primeira vez que você está chegando aqui no INCOB? Esse é o meu primeiro INCOB. E o que você está achando? Eu estou achando uma experiência fantástica, né? Incrível, a troca que a gente está podendo fazer aqui, né? As pessoas, né? Conhecer as pessoas. Muitas das pessoas que eu estou conhecendo aqui, eu só conhecia pela tela do computador, porque eu comecei nos comitês na época da pandemia. Sim, então essa incidência foi não, mas é um prazer estar te conhecendo. Eu tenho os canais Eu Cuido de Rios. Ah, sim. Todo conheceu. Eu te sigo no Instagram. Eu te sigo. Aí, ó, tá vendo? Isso acontece muito. Tô diferente, né? Da telinha. Com várias pessoas, né, que eu conheci, assim, eu tô conversando, aí de repente, eu sou fulano. Nossa. Né? Que bom, muito diferente. No Instagram, no Facebook e no YouTube, entrevistando as pessoas, conversando com as pessoas. Muito interessante o seu trabalho. E essa lógica aqui foi a lógica que caiu no meu colo e eu abracei. E a gente está assim, feliz de estar realizando isso. Eu acho que a gente está chegando aqui a 60 entrevistas, não tenho bem certeza disso, mas é bem próximo. Acho que de 50 a gente já passou. E eu estou feliz com essa história, com essas realidades que estão chegando para a gente. O que você vai levar para o Mato Grosso que você conseguiu absorver aqui no INCOB? Principalmente as relações com parceiros, com pessoas que estão lutando pelas mesmas causas que nós, sobretudo relacionada às PCHs, e eu pude conhecer várias pessoas que tiveram experiências que deram certo, né, de impedir que fossem construídas PCHs em vários rios. Então essa troca, né, essa ligação, eu acredito que é uma das coisas mais importantes, porque a gente precisa mesmo de muito apoio nessa luta. É uma luta difícil, é uma luta árdua, a gente está passando por muitos problemas no Pantanal relacionado a isso. A gente tem o exemplo do Rio Jauru, onde foram construídas PCHs em série, e em 2002 ele secou. Então a gente está dentro do Pantanal e sofrendo escassez hídricas em vários pontos, relacionados a um conflito pelos múltiplos usos dos recursos hídricos, porque já é uma área que sofre muito impacto. Olha, Betânia, como é que são as coisas, né? O primeiro INCOB que eu participei foi em Cuiabá. E eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras reuniões do Fórum Cuiabano de Comitês de Bacias. E foi, para mim,
eu tive um impacto quando a secretária de Meio Ambiente da época, ou pessoa relacionada ao governo de lá, falou que o maior problema delas era lidar com a abundância da água. Né? Que quando você tem uma abundância, fica difícil de as pessoas olhar para uma gota, né? Sim. E aí agora você vem me dizer, né? Vem com uma outra realidade bem diferente, né? Aquela abundância que tinha foi desprezada, né? Sim, na nossa página no YouTube do Instituto Gaia tem um documentário que a gente fez chamado O Dia em que o Rio Secou. E está falando exatamente sobre isso, porque quando se pensa no Pantanal, se pensa, né, nossa, é só água, é uma área alagada, mas ali é sazonal. Então, a própria geomorfologia da área já contribui para que em determinado período do ano, né, no período da seca, tenham rios que tenham a sua vazão muito reduzida. Né, um regime natural de funcionamento. E é interessante, eu estou aqui com o boto da Agenda 2030, que fala dos ODS, e cada um tem o ODS para chamar de seu. O meu é o 17, que fala de parcerias e meio de implementação. Estou falando isso aqui porque é o seguinte, esse impacto que vocês estão sentindo, né, ele tem reflexo aqui no Paraná. Né? E se não houver uma integração dessas dificuldades, se não se somar forças para... Olha só, isso está nos impactando também, né? Para que haja um movimento coletivo nesse sentido. Então fica aí mais uma dica. Obrigada. Né? Obrigada. E a gente está aqui mesmo buscando parceria, conversando com as pessoas, né, trocando contatos, trocando experiências, principalmente porque nesse momento está em fase, né, de aprovação, de votação, tramitando, né, na Secretaria de Meio Ambiente um projeto que prevê a instalação de PCHs no Rio Cabaçal, que é um dos afluentes também do Rio Paraguai. E uma das únicas nascentes, uma das únicas bacias que não tem PCH, não tem hidrelétrica no Pantanal. Né? Realmente a gente está passando por essa situação, estamos nessa luta agora, apesar de eu ser desses outros dois comitês, Jauru, Sepotuba, mas a gente também tá lutando ali no Cabaçal na tentativa de impedir que façam com esse rio o que fizeram com o rio Jauru, porque lá no Pantanal tem comunidades tradicionais, tem comunidades de pescadores tradicionais, ribeirinhos, indígenas, povos quilombolas, que têm um uso da água, um uso cultural, um uso de subsistência, de sobrevivência, e quando vem esse tipo de empreendimento, altera totalmente o regime do rio, altera a reprodução dos peixes e interfere de uma maneira que a gente não consegue nem prever ainda na vida da população e não só da região, né? Porque o Rio Paraguai, ele é um rio internacional, né? Ele não passa só pelo Brasil. Então, o que acontece aqui também interfere nos países vizinhos. Né? Me ocorreu aqui de uma figura do Rio de Janeiro, ficou muito famosa, ele chamava-se Tenório Cavalcante. Ele foi conhecido como o Homem da Capa Preta. Matou muita gente, levou muito tiro. E ao final no final de um determinado momento da vida dele, ele, não sei por que razão, criou um jornal. E aí, lá na frente, ele disse, se eu tivesse descoberto a força que tem uma caneta e um papel, eu não teria dado nem o meu primeiro tiro. Então, com isso, eu vou até remeter isso aqui para a Isabel, né? A gente precisa dar visibilidade, usar as mídias sociais muito, 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 para que a sociedade conheça as coisas e
encampe as nossas lutas. Sim, a gente faz esse trabalho de divulgação através de mídias sociais, através do nosso site. A gente tem os nossos parceiros também, outras instituições ou outras representações da sociedade civil que estão com a gente também nessa luta. E eu acredito também que o caminho é esse mesmo, de integração e de união em cima desse mesmo ideal, porque sozinho ninguém faz nada mesmo. Eu estava falando aqui, Paulo Pimentel, que a gente tem que aproveitar esse momento político e, de uma certa forma, enquadrar os candidatos, enquanto candidatos, né, para que eles assumam compromissos públicos e que a gente possa depois cobrar, né? Sim. Nós passamos aqui dos 9 minutos de papo. Eu peço que você faça as suas considerações finais. E pena que a gente não tem uma plateia para dizer Eu quero agradecer pela oportunidade de falar, pela oportunidade de vir trazer aqui essa pauta, e quero deixar aqui o meu registro de que a gente defende um Pantanal por inteiro, não pela metade, que a gente não quer nenhuma hidrelétrica, nenhuma barragem a mais em nenhum rio do Pantanal. Ali é uma área muito sensível, naturalmente sensível, já sofre muito impacto, já tem conflitos nos múltiplos usos das águas. Então não é uma briga de quem tem o direito de poluir mais, que muitas vezes é isso que fica aparecendo, né? Não, eu tenho o direito de poluir mais, e a briga, a discussão está sempre ali no capital. Mas o que mais importa são as pessoas, são a vida das pessoas, a cultura ancestral que tem ali, e a gente vai defender isso até o fim. Maravilha! Muito obrigado pela tua participação. Obrigada.